De volta com o Manhã no Ar, agora são exatamente 6 horas e 30 minutos e a gente vai falar de uma questão de saúde. 4 mortes pelo vírus H1N1 foram registradas aqui no estado na última semana. A situação, claro, preocupa as autoridades em saúde porque é grande o número de infectados pela síndrome. E quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo sobre esse assunto é a Tamires Clé. A Tamires vai trazer os detalhes porque é importante lembrar que tem vacinação disponível na rede pública, né, Tamires? As unidades básicas já estão preparadas para atender as pessoas nesse momento? Muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, o estado e o município também fortificaram, já reforçaram, né, justamente para essa época, porque a gente sabe que a época é de início de janeiro, né, fevereiro, como a chuva aumenta, então os casos de síndrome respiratória também aumentam. Então, como você disse, já teve então essas 4 mortes, né, essas 4 mortes já aconteceram, mas é importante realmente que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, porque tem 49 mil cápsulas de vacina distribuídas em pelo menos 20 unidades básicas de saúde pela capital. E a gente preparou aí uma arte para mostrar para você que está em casa, para que você possa ver qual que é a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e você já procure o mais rápido possível, antes mesmo dos sintomas aparecerem. Então, vamos dar uma olhada aí nas telas que aparecem para vocês. Então, a gente tem, olha, na Zona Leste, tem a UBS Leonor Brilhante, tem a UBS Amazonas Palhano, tem a Alfredo Campos, a Guebes Medeiros. Aí a gente tem também na Zona Norte a Algia Gadelha, a UBS também Salvio Belota, José Fegolho, tem ainda a Balbina Mestrinho, que também tem as cápsulas, né, disponíveis. Na zona oeste da cidade tem a Leonor de Freitas, Deodato M. Leão. Na zona sul a gente tem a José Raiol, ali na Constantino Neri, né? A Morro da Liberdade, também na zona sul. E na zona rural também a gente tem muitas UBSs que têm as cápsulas disponíveis. Tem a UBS Fluvial Antônio Levino, tem a Fluvial Doutor Ney Lacerda, a da Viana Rodrigues, o do Pau Rosa também, né, ali na BR-174, tem a UBS São Pedro, tem ainda as UBSs Efigênio Salles, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Livramento. Essas UBSs têm essas cápsulas disponibilizadas e se você já tiver o vírus, né, já tiver apresentado os sintomas, o ideal é que já tenha tomado essas vacinas pelo menos nas primeiras 48 horas, desde que os sintomas apareceram. Então, se você já está com febre, dor no corpo, né, espirrando muito, com tosse, sentindo ali uma coriza, já corre logo para essas unidades básicas de saúde para que você possa ter o medicamento o mais rápido possível, porque, como você disse, essas 4 mortes já aconteceram, foram registrados 104 casos de síndrome respiratória grave aqui no estado e dessas, 27 tiveram a confirmação de que era realmente H1N1. 4 mortes e 18 desses casos já eram outro vírus, o vírus sincicial respiratório, que é conhecido como VRS. Mas é importante, né, que a gente saiba que o H1N1 realmente é um pouco mais grave e os sintomas são muito parecidos. Então, independente de você achar que já tem o diagnóstico ali pronto, é H1N1, já vai logo para a unidade básica de saúde, realmente para ter uma confirmação. Ano passado a gente teve uma campanha de vacinação que não atingiu a meta, né? Eles atingiram, a meta normalmente é 90%, ficou um pouco abaixo disso, por cerca de 84%. Então é importante que as pessoas procurem a vacina realmente para que não tenha nenhum tipo de problema. Tem alguns grupos aí que são prioritários, então eles devem se preocupar um pouco mais, como por exemplo os bebês, as grávidas, mulheres que recentemente já tiveram filho, né? Que passaram pelo processo ali do parto, os povos indígenas, profissionais da saúde, professores, pessoas que têm a liberdade privada, né? E também os profissionais que cuidam de penitenciárias, ali agentes penitenciários também. Então é importante que esse grupo, mas que todo mundo realmente se preocupe, porque essa época do ano é um pouco mais complicada que o resto, né, Adriane? E aí tem um problema que é a questão do calendário nacional de vacinação. A campanha, quando ela começa nacionalmente, a gente já passou pela fase que todo mundo gripou. Então, ela chega tarde aqui para o Amazonas. Mas quem está dentro desse grupo de risco já pode procurar uma unidade básica de saúde para garantir essa imunização, né, Tamires?
É verdade. Essas cápsulas são disponibilizadas para esses grupos. A vacinação esse ano começa em abril, né? Mas nessa época do ano, janeiro, fevereiro, os sintomas já começam a aparecer. É uma preocupação maior. Inclusive, o Estado várias vezes já disse que vem tentando conversar com o governo federal para tentar fazer com que a campanha aqui no Estado tenha um período diferenciado, que o calendário realmente mude para que as pessoas possam já ter a vacinação antes mesmo dessa época de chuvas, né? Realmente começar a aparecer, porque os sintomas, eles realmente são um pouco mais graves, porque fica agravado por conta do clima e, como você disse, diferenciado do resto do país. Adriane. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Quem não está nesse grupo de risco pode procurar rede privada para tentar se imunizar. No ano passado, como as pessoas não procuraram a vacina logo no início, ela foi estendida para todo mundo, atingiu todas as classes, mas nem todo mundo apareceu para se imunizar. E como o vírus muda todos os anos, muita gente acabou ficando doente logo nesse comecinho de 2019. E agora chega o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está por lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia para todo mundo que te acompanha aí pela TV A Crítica. Vamos começar falando hoje sobre o Ministério Público Federal, que vai apresentar hoje novas denúncias, né? A gente está falando da Operação Cashback, que já estava em andamento e agora tem um desdobramento disso, né? Adriane, é a quarta fase da Operação Maus Caminhos, que começou lá em 2016, depois veio custo político, estado de emergência e em outubro do ano passado, finalmente, a Operação Cashback, que apurou aí os desvios de dinheiro da área da saúde, mas como o nome da operação diz, é um termo em inglês que representa o troco de alguma operação que você faz, você compra alguma coisa, paga e recebe o troco. Então, essa investigação, essa fase deflagrada em outubro do ano passado, investigou o esquema criminoso da saúde que funcionava da seguinte forma: serviços terceirizados eram contratados, empresas eram contratadas para prestação de serviços e fornecimento de insumos, formulavam contratos superfaturados e o excedente desse superfaturamento era destinado a algumas pessoas, os beneficiários desse esquema criminoso. Então, lá em outubro, 17 pessoas pelo menos foram presas, incluindo empresários, conhecidos, até familiares de políticos importantes no nosso estado, e naquele momento a investigação já tinha elementos suficientes para pedir da justiça o sequestro de bens, que inclusive foram leiloados recentemente, a prisão preventiva de todos esses apontados pelas investigações como participantes desse esquema criminoso. A maioria deles, é verdade, já estão respondendo o processo em liberdade, tiveram a prisão preventiva ou temporária aí relaxada pela justiça, mas estão respondendo ao processo, e hoje o Ministério Público deve apresentar, então, como esse processo, como essa denúncia está construída para ser apresentada para a Justiça. Então, lá em outubro, além dos mandados de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão com base no que as investigações apontavam. Então, na época mesmo, na coletiva de imprensa, eu estive acompanhando essa coletiva da Operação Cashback. Então, os investigadores, a Polícia Federal mesmo, informou, olha, outros desdobramentos devem surgir a partir do material que será apreendido. E é isso que o Ministério Público deve publicar, agora deve divulgar o que foi checado, o que foi verificado, que denúncias ou que indícios realmente foram comprovados no material colhido durante essas prisões e durante essas apreensões. Então nós deveremos ter acesso ao conteúdo da denúncia que o Ministério Público deverá apresentar para a Justiça, Adriane. E muita gente deve estar nesse momento de barba de molho, né? Porque foi uma operação que colocou o governador, colocou primeira-dama, secretários, grande parte do primeiro escalão de governo e pessoas influentes, empresários aqui da cidade na cadeia.
inclusive alguns continuam até hoje. Então a gente vai acompanhar esse desdobramento, trazer os detalhes para você amanhã, né, assim que essas informações forem divulgadas. Agora, Emanuel, vou falar de uma situação que a gente chegou a comentar na semana passada. O fim de semana foi extremamente tenso e deve continuar ao longo do dia de hoje. Estou falando da Venezuela, do confronto que está acontecendo ali na tentativa do envio da ajuda humanitária ali para o país vizinho. Há muitos conflitos, pessoas já morreram, outras estão feridas, mais de 200 feridos nesse confronto, porque o Brasil quer enviar alimentos e materiais de saúde, né, kits de saúde, e não consegue porque o exército bolivariano se fechou ali fechou as fronteiras, né? O Brasil está recebendo as pessoas, os imigrantes, mas do lado de lá está fechado para que essa ajuda possa chegar até as pessoas que necessitam e muito nesse momento. Uma determinação do presidente Nicolás Maduro, ele diz que essa ajuda humanitária é uma forma disfarçada de que outros países estão procurando para introduzir o exército na Venezuela. Quem está acompanhando a gente pelo Manhã no Ar, verifica algumas imagens desse conflito, desse confronto que ocorreu durante o fim de semana. Na fronteira com o Brasil e a Venezuela, por exemplo, alguns manifestantes jogaram pedras no cordão de isolamento formado pelo exército venezuelano, que revidou com bombas de gás lacrimogênio para o lado brasileiro. Isso foi o que ocorreu. Há notícias que próximo à fronteira, do lado venezuelano, 2 pessoas foram mortas nesses confrontos. Na fronteira com a Colômbia, o relato é de que pelo menos 250 venezuelanos ficaram feridos em confrontos e outros 30 colombianos também ficaram feridos. É uma situação muito tensa. A ajuda do lado brasileiro, os caminhões que se dirigiram à fronteira voltaram, não chegaram a atravessar. O que o Itamaraty diz é que pelo menos 2 caminhões passaram. Do lado colombiano também essa ajuda não chegou. Houve carros incendiados. Há empresários brasileiros com caminhões do lado venezuelano que entraram antes da fronteira ser fechada, que estão tentando trazer esses veículos, mas os veículos estão apreendidos. A preocupação é que esses veículos sejam depredados de alguma forma e a situação segue tensa na fronteira, tanto entre Brasil e Venezuela, quanto entre Colômbia e Venezuela. Hoje, Adriane, ocorre uma reunião em Bogotá, inclusive com a presença do vice-presidente brasileiro, o general Hamilton Mourão, do vice-presidente americano, Mike Pence, do presidente da própria Colômbia e de outros países da América do Sul, que devem se reunir e ouvir um pedido formal de Juan Guaidó, que é o presidente autoproclamado, o presidente da Assembleia da Venezuela, que é o principal opositor ao regime de Nicolás Maduro neste momento, e ele deve pedir aí da comunidade internacional, que não reconhece mais a legitimidade de Maduro para estar à frente da Venezuela, do país venezuelano, não o reconhece, sobretudo, a partir do último processo eleitoral que ocorreu no país, que não foi reconhecido por grande parte da comunidade internacional. É uma situação muito tensa. O governo brasileiro diz que vai seguir a Constituição, respeitando a autodeterminação dos povos, o que preza lá no artigo 4 da Constituição brasileira em relação à soberania dos países, e também o que diz a Constituição de procurar uma saída pacífica. O que nos deixa apreensivos de toda essa situação, porque essa crise nas fronteiras também pode refletir cada vez mais em conflitos internos dentro da própria Venezuela, o que pode infelizmente chegar ou sinalizar aí uma possível guerra civil. E isso sempre se reflete nos países próximos. Nós temos o estado de Roraima como porta de entrada e logo em seguida tem o estado do Amazonas, que é a saída natural pela estrada, é o único país do Brasil por onde há essa ligação, e se essa situação se agravar, com certeza nós aqui também seremos atingidos muito mais do que já estamos. E isso nos atinge não apenas em relação ao próprio os serviços públicos que precisam ser oferecidos à população. Imagina você essa quantidade de feridos, qual a estrutura das cidades venezuelanas nas proximidades da fronteira, estrutura em termos de saúde, para atender feridos desse tipo de conflito? Não há. Então, tem que vir para o Brasil ou tem que ir para outro país próximo para ser atendido. É mais ou menos isso, Adriane, que a gente tem acompanhado aí da situação na fronteira.
Essas imagens que você acompanha agora foram feitas pela equipe da Record, que está lá na fronteira, passou todo o fim de semana por lá, trazendo as informações para a gente, né, do que está acontecendo por ali. É um problema na Venezuela, mas que atinge diretamente o Brasil, não só nessa questão de estrutura, né, da imigração dessas pessoas, da chegada aqui, da necessidade de atendimento, mas até de uma possível guerra. O Maduro posicionou mísseis na direção do Brasil, como para tentar mostrar ali poder, para tentar assustar, evitar que essa ajuda chegue até lá. O Ministério da Defesa aqui no Brasil já está se estruturando e enviando, inclusive, tropas para o estado de Roraima para dar o suporte. A gente vai acompanhar ao longo do dia também os desdobramentos de como isso deve acontecer, o que deve acontecer por lá e trazer as informações para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes ainda 93.1. Boa semana. Muito bom dia, boa semana e a gente se encontra por aqui amanhã novamente, se Deus quiser, Adriane. Até lá, tchau, tchau. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. Tem vagas no Cine, são mais de 150 oportunidades de emprego para esse início de semana. E a gente volta a falar também dos casos da área policial. Um tiroteio no Morro da Liberdade deixou uma pessoa morta. Os detalhes em instantes, não saia daí.